Eu ouvi falar dele, não cheguei a conhecer ele. Conheço, assim, pouca coisa sobre ele, mas Sei quem é, sei. Conhece algum feito da vida dele, alguma coisa sobre ele, assim, da vida, do trabalho dele? Não. É minha infelicidade, né? Ele conseguiu ocupar todos os espaços políticos, vereador, prefeito, governador. Bem, eu não vi comentário nenhum, pelo tempo que eu moro aqui em Macaé. Eu moro aqui já tem 30 anos. E eu também sei que ele ajudou o Monteiro Lobato na construção da história do vídeo do Pica-Pau Amarelo. Deputado, senador, até que ele chegou a prefeito. E com ele também tem a importância histórica que acaba a Primeira República no Brasil, né? Foi o 13º presidente do país. Se eu não estou enganada, foi o 13º. O macaense paulistano. pior que eu não sabia. Sério? Foi um bom presidente, né? Do Brasil, Macaé. A praça, sim. Ela é uma praça muito movimentada, né? Desde quando eu vim para cá já tinha essa praça. Tanto que essa praça aqui, eu orgulho de trabalhar nela já há 4 anos que eu trabalho nessa praça. A praça acolhedora, entendeu? Por isso que traz esse nome dele, entendeu? Então, a representação que eu tenho dele, o orgulho que eu tenho de trabalhar na praça. A senhora conhece o Washington Luiz? Não, Sabe que ele foi presidente do Brasil? também não. Tô sabendo agora que você me falou. Washington Luiz Pereira de Souza, né? Seu nome completo. Ele nasce em 26 de outubro de 1869 e nasce aqui, né, numa casa em frente a hoje Praça Washington Luiz, que tem seu nome, né? Naquele tempo a população chamava de Praça Municipal, que também chegou a ganhar o nome de Praça Visconde do Rio Branco, mas quando ele nasce era a praça principal da cidade, né? Onde a cidade nasceu a Vila de Macaé. Para poder se tornar a localidade vila, teve que haver a doação desse logradouro e ele nasce em frente exatamente a esse lugar tão importante. Então, a família dele, família de fazendeiros, né? O pai dele, na infância dele, adquire a Fazenda União, onde hoje é a reserva da União. E a infância dele vai ser entre Macaé e aquela região lá da Reserva União. E ele acaba estudando, antes dos 5 anos de idade, ele já começa a estudar em Macaé, na escola da professora Rosa Ferrão. E logo após dessa fase dele inicial das primeiras letras, né, ele passa a estudar com um grande educador, né, muito falado em Macaé, muito respeitado, Inácio Giraldo Matias Neto, nosso famoso Matias Neto. Então ele acaba fazendo ali as primeiras letras com Dona Rosa Ferrão, ainda em Macaé, e com o Matias Neto lá em Barra de São João, né? E era uma viagem que ele fazia diariamente, uma viagem mesmo, porque ele ia da Fazenda União até a Beira Rio, ali no São João, ali onde é a casa hoje, que tem lá do Casimiro de Abreu, naquela região ali. Antes dele sair de Macaé, ele ainda frequenta muitos bailes na cidade, muitos saraus, né? O Teatro Santa Isabel, que tinha esses saraus, tinha a Sociedade Filocênica. Ele era uma figura conhecida em Macaé, um jovem conhecido, tanto que ele ganhou o apelido de Chinton, né? Que era um finalzinho do nome dele ali, Washington, né? Então que ele passa a ser chamado de Chinton, sempre participando dos saraus, né? Sempre participando da vida literária da cidade também. Ele, como era primogênito, né? Ele já tinha essa responsabilidade por ser o filho mais velho. Ele, com o falecimento do pai dele, em 1893, ele acaba tomando um rumo da vida dele, que ele vende todos os bens da família, a fazenda, né? Que era do pai, e sai de Macaé, né, para poder fazer uma outra vida. É bom a gente lembrar que quando a gente fala assim, o Washington Luiz saiu de Macaé, a gente está falando de uma Macaé lá dos últimos 10 anos do século XIX. Né? A gente está falando de uma Macaé que não tinha muita estrutura educacional. Né? Ele fez o primário maravilhosamente, né? As primeiras letras com Dona Rosa Ferrão e o primário com Matias Neto, e a partir dali não tinha mais muito o que fazer. Então ele foi correr atrás de estudar mais, e ele acaba, com 13 anos de idade,
se inscrevendo, entrando para o Pedro II, que é um colégio fabuloso, né, no Rio de Janeiro. Passa ainda por algumas escolas no Rio para finalizar ali sua formação, e ele vai em direção a São Paulo para estudar no Largo de São Francisco, na grande faculdade de Direito do Brasil, né, que formou a grande maioria dos juristas brasileiros, advogados lá daquele tempo, né, do final do século XIX. Então ele acaba tendo uma formação bem robusta, bem interessante, e vai parar na principal faculdade do país, né? Olha só onde a gente está. Em 1887, 1891, a gente está exatamente passando ali pela proclamação da República, né, que acontece em novembro de 89. Então ele está dentro da principal faculdade de Direito do país, nesse momento tão quente, né, de discussão de república, né, de monarquia ou república, derruba a monarquia, bota a república. E ele está exatamente ali nesse centro nervoso de discussão, né, que é muito importante. Foi uma ascensão meteórica. Ele se torna vereador, né, na cidade, e num tempo em que as cidades não tinham prefeito. Nesse tempo, as cidades no Brasil não tinham prefeito. Os prefeitos eram os presidentes da Câmara. Então, o papel que ele exerceu lá não foi só de legislador, né, que certamente ele exerceu um papel fundamental, porque ele tinha acabado de sair da faculdade de Direito, então ele chega na cidade do interior, um monte de coisa para organizar a legislativa. Ele participou dessa Câmara Municipal que tinha áreas de executivo. Ele tinha um dom muito bom para política, um cara muito correto, sabia fazer acordos, cumpria a palavra. E aí ele rapidamente é alçado a fazer uma vida política além de vereador em Batatais. Então dali ele vai para ser deputado provincial, né, já pelo estado de São Paulo. De deputado ele torna-se secretário estadual de Justiça, de Segurança Pública. Nesse tempo era muito raro o secretário de Justiça do estado cuidar da segurança pública. Geralmente a justiça cuidava da parte mesmo jurídica do estado, de outras. Não tinha como hoje em dia, para a gente é tão comum esse tema segurança pública, né? Mas ele introduz isso, ele é o cara que introduz isso no poder público, e ele acaba sendo o chefe de polícia, né, do estado de São Paulo, nesse momento, além de secretário de Justiça, que era uma coisa rara naquele tempo, com uma atuação muito grande, né, ali na região, no estado todo de São Paulo. E de secretário de Justiça ele ganha essa moral para virar deputado, né, tudo pelo estado de São Paulo. A partir daí, a vida dele vai toda lá para São Paulo. De deputado também, ele chega num momento muito importante da Assembleia Provincial de São Paulo, porque estavam tendo muitas discussões sobre as cidades do estado que estavam crescendo de maneira desordenada. Estava tendo um crescimento muito grande em algumas cidades do Vale do Café, da região do interiorano de São Paulo. Então ele chega para organizar um pouco isso, né? Ele estava tendo muitas disputas e ele chega como uma voz de correção, né? Isso dá uma moral maior ainda a ele. E aí ele fica já apto, a partir de ter sido deputado, ter sido vereador e secretário estadual, ele acaba se tornando também uma figura apta para ser o governador do estado, né? Presidente da província. E lá vai ele mais uma vez. Então ele, com a moral que ele foi ganhando, com a força política dele, ele nunca perdeu a eleição. Entrou, todas as eleições que ele concorreu, ele ganhou. Direto, ele nunca concorreu e teve que voltar. Em 1913, ele é eleito prefeito da cidade de São Paulo. E dentro desse mandato dele de prefeito, ele focou em melhorar a infraestrutura da cidade e fazer uma reforma tributária. E essas duas funções estavam automaticamente ligadas, porque com a reforma tributária ele captava orçamento para poder reajustar e fazer todas as alterações na cidade que ele achava viável. O que seriam essas alterações? Aumento na largura de ruas, seria na melhoria de transitação para os automóveis, que ele estava ali num momento de grande entusiasmo, porque estava no início, ele achava aquilo uma coisa muito curiosa. E para além disso, dentro desse mandato dele como prefeito, ele também incentivava muitas feiras locais, o pequeno produtor. Então ele financiava, ele dava todo esse suporte para essa galera que precisava estar ali na feira vendendo seus produtos, para que eles conseguissem ter essa verba e automaticamente, de certa forma, ele assegurava a população. Então foi basicamente isso. Ele quis tornar a população mais independente, dona dos seus próprios negócios, ele incentivou que isso acontecesse
Ele fez essa reforma na infraestrutura da cidade e, para além disso, ele também fez essa reforma tributária. Além disso, da infraestrutura e também dessa curiosidade com os automóveis, ele também incentivou muito a cultura local. Ele estava ali presente, né, como prefeito eleito, na Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um marco histórico para o Brasil inteiro, onde trouxeram grandes influências da cultura europeia para o Brasil, adaptaram isso para a cultura local. A gente tem grandes nomes que surgiram aí dessa Semana de Arte, e ele incentivou isso também dentro da educação da cidade. Ele incentivou escolas onde, dentro do plano de trabalho, incentivasse a cultura. E daí também surgiram algumas escolas que trabalhavam com a cultura dentro do seu currículo. Quando ele foi eleito governador, ele ampliou essa ideia de reconstrução da cidade. Ele, então, incentivou o crescimento mais amplo dessa infraestrutura local. E aí, quando todo mundo acha que o cara já galgou, né? Saiu de vereador de uma cidade pequena, secretário de Estado, né? Deputado, governador. E aí ele começa a fazer uma articulação nacional muito forte, né? A partir do estado de São Paulo, junto com Paraná e Minas Gerais. E aí ele é visto também como um cara, você tem que ocupar a cadeira de senador. E aí ele encara a estrada e ganha para senador com muito apoio, né? E acaba sendo um senador também muito importante, que representando São Paulo, mas como ele tinha articulado com Paraná, Minas Gerais, e ele tinha um grande conhecimento do Rio, né, já que ele era fluminense, então ele acabou sendo um senador, assim, poli-estado, não foi só do estado que ele estava, ele trabalhou muito bem pelo Brasil em geral ali. E aí o que isso faz com ele? Dá a moral para ele galgar mais um passo. Não tinha praticamente mais nada para galgar, a não ser depois de senador, governador, secretário estadual, presidente da República, né? E ele alcança a presidência da República muito bem votado, com muita moral, né? Entra muito bem, por esse conhecimento dele legislativo, jurídico, ele sabia tratar muito bem de leis, né? Da parte interna de um governo. E ele organiza bem o governo dele, passa a trabalhar muito com a infraestrutura, né? Passa a ser conhecido até como o presidente estradeiro, né? Porque ele passou a construir rodovias, estradas, né? Asfaltar, né? Algumas vias, né? E aí ele, enquanto presidente da República, acaba passando por esse momento aí de descobrir e ser muito falado que ele não é paulista, esse cara, ele é de Macaé, ele é paulista de Macaé. Paulista de Macaé, o homem de fato é, e no Palácio das Águias Olé, com o povo ele pôs o pé, e a prefeitura se negura nesta terra. Em maio de 1927, o prédio que servia a prefeitura e a Câmara de Macaé passou por uma grande reforma. E o presidente da República, um macaense, o Washington Luiz, foi convidado para estar nessa reinauguração que aconteceu no dia 16 de maio de 1927. Porém, como provavelmente pelos compromissos da presidência, ele não veio a Macaé. Mas ele prestigiou Macaé no dezembro daquele mesmo ano, no dia 18 de dezembro de 1927, com uma visita exclusiva à cidade. Então, ele voltava a Macaé depois de 46 anos, de onde ele tinha saído com 13 anos de idade e já estava com a idade de 59 anos. E esse retorno a Macaé foi um retorno muito celebrado. Ele vem de trem, com uma grande comitiva, é recebido com grande festividade na cidade e empolgação, afinal de contas, naquele momento era o filho mais ilustre da cidade que retornava na posição de presidente da República. E aqui em Macaé, ele então fica durante o dia na casa do capitalista Manuel Taboada, um empresário riquíssimo da cidade, onde ele almoça, onde ele é recepcionado e depois ele sai pela cidade para fazer uma espécie de passeio. E esse passeio é um passeio interessante porque é um passeio que ele vai relembrar lugares de sua infância, ao mesmo tempo que ele vai apresentar a sua cidade natal à comitiva dos secretários, dos ministros de Estado que estavam junto com ele.
E nesse mesmo dia, à noite, a Câmara Municipal, totalmente renovada, oferece uma sessão solene, especial, imagina, especialíssima, em homenagem à presença do presidente da República na cidade. O Washington Luiz, ele, apesar de ter tido inúmeras posturas e medidas que a gente pode chamar assim de modernizantes durante o seu governo, mas na verdade o Washington Luiz era um representante das oligarquias regionais. Então, obviamente, né, acabou que foi o último presidente da República Velha, ninguém sabia que o seria, mas ao longo desse processo de existência e, ao mesmo tempo, de desgaste desse padrão da República Velha, muitos ódios recaíram sobre ele naquele momento em que a República passou no seu mandato por uma certa crise, especialmente causada pela crise da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que mexe com o preço do café, que era a grande base da economia nacional, né? Então, com a crise de 1929, se estabelece uma grande crise dentro do governo do Washington Luiz, e essa crise ela vai acabar respingando no processo eleitoral. Então, há, na verdade, uma ruptura de uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, e acaba se indicando para a presidência. O Washington Luiz acaba apoiando o Júlio Prestes, né, o governador do estado de São Paulo, e quebrando assim a aliança que durante anos sustentou o que se chamou de política do café com leite. Existe dúvidas sobre isso, mas não vou entrar aqui no detalhe. E então se cria aí um processo que é um processo de uma eleição conflituosa, e quebrada a hegemonia entre o estado de Minas Gerais e São Paulo, abre-se uma brecha para a aliança liberal, que era aí capitaneada pelo Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas acaba conseguindo movimentar um golpe que se chamou de Revolução de 1930, que retira o Washington Luiz da presidência, aí faltando poucos dias para encerrar o seu mandato. O Washington Luiz ele é deposto, né? Ele é tirado do poder. Ele é mandado para o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele fica um tempo lá e depois ele é exilado 17 anos na Europa. Ele vai para lá. E nesse tempo, a gente tem essa quebra de paradigma da política do café com leite, que é a Velha República, e a gente tem o início da Revolução de 30, que é quando começa a Era Vargas. Ele é obrigado a se exilar do Brasil, nos Estados Unidos primeiro, depois na Europa, por onde ele permanece durante 17 anos. Ele só retorna ao Brasil após a Era Vargas. Ele, depois que ele sofreu o golpe, que ele foi exilado fora do Brasil, ele passa a cuidar com muito carinho da memória dele. Porque ele sacou que, como ele havia sido retirado do poder, né, em vários lugares do Brasil se queimou placas que tinham nome dele, como aqui arrastaram o busto, placas foram arrastadas, praças que tinham nome dele, tudo isso tiraram. Ele foi tirado do poder, então tira tudo dele, não vai ter nenhuma referência a ele. Ele sacou que essa memória dele poderia ficar desgastada. Então ele que cuidou da memória dele, né? Então quando ele volta para o Brasil, por exemplo, ele ajuda, já velhinho, já no fim de vida, ele ajuda o Arquivo Estadual de São Paulo a organizar a memória dele, as coisas dele, né? Aquela famosa briga que ele compra de que o nome dele é com S, o sobrenome também é com S, né? Ele gostava de bater firme nisso, porque fazia parte da memória dele, da história dele. Ele tinha que defender isso, ele defendeu isso e construiu esse acervo que hoje tem 40 mil itens lá em São Paulo. Um museu como esse, o Museu do Legislativo, em Macaé, ele desenvolve hoje um papel que é um papel assim, fundamental, por conta da cidade de Macaé ter vivido um grande hiato de valorização das histórias regionais, de valorização da própria trajetória da cidade, do município, porque isso ficou tudo muito embolado e muito assim, quase que centrado na questão do petróleo, né? O petróleo, de fato, ele exerce esse hipnotismo, o que se chamou, inclusive, de maldição do petróleo, que se manifesta de várias formas, inclusive na questão cultural.
E entendo que o papel de um museu, o papel de um movimento cultural que a gente observa na cidade hoje, o movimento da constituição de documentários, de pesquisas históricas que vêm sendo elaboradas em relação ao município e à sua história, tem um papel não apenas do resgate no sentido material, mas alcança um aspecto que eu entendo que é uma das funções do museu, que é conservar, que é divulgar a questão do patrimônio material, mas também do patrimônio imaterial. E a história, as memórias da cidade, as memórias dos lugares específicos, que nós chamamos de lugares de memória dentro do circuito de uma cidade, do contexto de uma cidade, elas se encaixam dentro desse patrimônio imaterial da cidade. E esse patrimônio, o conhecimento dessa história, o conhecimento do desenvolvimento da República Brasileira, que é o sistema que nós vivemos nos dias atuais, tem uma importância no sentido da Constituição cidadã, da participação democrática na política brasileira. Então, eu entendo que conhecer a história do Washington Luiz, especialmente por ter sido o último presidente da República Velha, contribui para o entendimento também dessa grande virada que aconteceu na democracia brasileira do período, quando você começa uma nova história com o Getúlio Vargas e a constituição de um Brasil que seria um Brasil não mais oligárquico, não mais um Brasil centrado na produção cafeeira e nos interesses dos grandes fazendeiros, mas um Brasil que gradativamente vai passar a agregar a essa história de participação também as classes médias, né, os trabalhadores que vão ser beneficiados com as novas leis trabalhistas durante o período varguista. Então, eu entendo que a contribuição tanto do museu, quanto de um documentário, quanto do conhecimento dessas histórias, seja por quais meios forem, eles dão essa dimensão cidadã do indivíduo. Nosso dinheiro com cruzeiro vai subindo enquanto o câmbio vai caindo, dando ao povo o que falar. E a oposição que não perde ocasião de despeito perde o jeito e diz que a coisa vai quebrar. Paulista de Macaé, o homem de fato é. E no Palácio das Águias Olé, com o povo ele pôs o pé. E a prefeitura se negura nesta terra, contra a qual o povo berra, faça chuva ou faça sol. Há um paulista pra que assista na cidade essa grande novidade que se chama futebol. E o ministério é caso sério nessa terra, pra saúde vai o Serra, pra fazenda vai Malan. E o presidente que é paulista, carioca, com mineiro ele invoca, com gaúcho vai de tchan. Paulista de Macaé.